Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fiz muita questão de reassumir o meu mandato a tempo de poder participar dessa sessão. E estive, como todos sabem, durante 15 meses servindo ao país, graças a um honroso convite que recebi da presidente Dilma. Não poderia nunca, senhor presidente, nessa hora me furtar de defender o governo. Não aprendi a poder participar de um governo como fiz até ontem e não poder agora defendê-lo. Quero com isso homenagear uma figura que é uma referência fundamental na minha vida política, o meu pai, que não fez política a partir de cálculos ou de um pragmatismo rasteiro, que seguramente, senhor presidente, deixou de conquistar posições na vida pública, mas não perdeu em nenhum momento a coerência, a lealdade que são e que se constituem nos atributos que eu gostaria de, nesse momento, homenagear. Por tudo isso, senhor presidente, não poderia deixar de, nessa hora, destacar e oferecer um testemunho do apoio que recebi restrito da presidente Dilma, para que pudesse, ao longo desse período, promover um esforço importante na área de exportação e que se traduziu, inclusive, na celebração de importantes acordos que contribuirão para aumentar, ampliar a inserção externa do Brasil. Acordos esses que se deram não apenas na perspectiva da melhoria do acesso a mercados, da desgravação tarifária, mas acordos até de nova geração, que focaram novas disciplinas como investimento, serviços, propriedade intelectual, convergência regulatória, tendo como foco mercados importantes como os Estados Unidos, os países da Bacia do Pacífico, especialmente México, Chile, Colômbia e Peru. Portanto, em nenhum momento nos faltou o apoio incondicional da presidente Dilma. Mas, senhoras e senhores senadores, por integrar a equipe econômica do governo, eu quero também homenagear os ministros Levi e Nelson Barbosa, que ofereceram, cada um a seu tempo, uma extraordinária contribuição para que, nesse período, o governo pudesse promover um conjunto de importantes iniciativas que, a meu ver, se conformam ao modelo de gestão fiscal responsável. Gostaria, por exemplo, de destacar medidas que, de alguma maneira, impactaram o próprio setor produtivo, quando o governo teve a coragem de eliminar drasticamente subsídios, de promover um forte contingenciamento que representou no ano de 2015 uma redução de quase 10% nos gastos discricionários do governo federal, quando pôde rever um amplo elenco de desonerações e quando, pela primeira vez, de maneira corajosa, pôde reduzir gastos obrigatórios, sobretudo gastos relacionados com a área assistencial e previdenciária, onde foram identificadas claramente algumas distorções. Portanto, senhor presidente, eu não poderia deixar de dar esse testemunho de que agora, quando se justifica a iniciativa do processo de impeachment, centrando toda a argumentação na questão fiscal, eu não poderia deixar de destacar um conjunto de importantes medidas que o governo adotou nesse período e também dizer que algumas não se completaram
exatamente pelo clima de forte disputa e polarização que também esteve em todos os momentos presente aqui no Congresso Nacional. Eu destacaria o aumento da TJLP com redução dos subsídios das novas operações do PSI, na redução do repasse para subsídios na conta de energia, na recomposição do IPI sobre automóveis, na revisão das regras de benefícios do seguro-desemprego, abono salarial e pensões do INSS, na alteração, como já referi, da sistemática de desoneração da folha de pagamento e até mesmo na redução de incentivos que eram oferecidos à exportação, como, por exemplo, o regime do Reintegra, que oferece ao exportador uma compensação pelos resíduos tributários que não são desonerados ao longo da cadeia exportadora. Fui voto vencido em alguns momentos. Sei o que custou a presidente Dilma ter que arbitrar em alguns momentos. E o testemunho que posso oferecer é que nesse período ela sempre se inclinou por uma posição que, ainda que pudesse desagradar alguns setores, pudesse corresponder à medida mais responsável do ponto de vista fiscal. Mas, senhor presidente, a responsabilidade fiscal não é algo que apenas decorre de uma postura do Executivo. A responsabilidade fiscal tem que ser algo também presente nas decisões do Congresso Nacional. E o que nós verificamos é que o Congresso Nacional, ainda que destacando que ofereceu uma contribuição importante a algumas dessas medidas, mas convém, senhor presidente, registrar que em alguns momentos, como decorrência desse processo de luta e de disputa política tão presente, o que se constata é que, em alguns momentos, nós tivemos, por exemplo, posições que não se conformam a esse imperativo da responsabilidade fiscal. Eu destacaria, por exemplo, a pauta-bomba, que ficou caracterizada como tal, e que obrigou o governo da presidente Dilma a vetar uma série de projetos que foram aprovados no Congresso Nacional. Eu destacaria, por exemplo, o reajuste do Judiciário, que teria um impacto de 25 bilhões de reais, se aprovado fosse, o efeito em 4 anos alcançaria 25 bilhões de reais. A extensão da regra de reajuste do salário mínimo para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Isso impactaria em 9 bilhões de reais as contas de 2015. As mudanças nas regras do fator previdenciário. E vejam que essas mudanças, de alguma maneira, essa posição marcava uma claríssima contradição em relação a posições que foram historicamente defendidas por alguns setores da oposição. E ainda uma medida que garantia a possibilidade de desaposentadoria, ou seja, a possibilidade de cancelar uma aposentadoria, de modo a que se pudesse pleitear um novo regime. Portanto, é de se constatar que hoje, ao perceber nos discursos uma seríssima preocupação, a centralidade do debate da questão fiscal, o que nós registramos em muitos momentos é que a postura do Congresso Nacional não se conformou a essa posição que hoje é tão trazida no debate do impeachment da presidente Dilma. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que o Brasil terá agora, e nesse momento, o Congresso Nacional e o Senado, de poder decidir sobre uma questão gravíssima. Afastar uma presidente da República é um fato que, por si só, se constitui num gravíssimo precedente. Nós estaremos, sim, promovendo uma ruptura na ordem institucional do país. E aí, senhor presidente, há um debate que está instalado e que divide a comunidade jurídica do Brasil. É importante registrar que, nesse debate,
Há opiniões de respeitáveis juristas nesse Brasil que apontam claramente a inexistência do pressuposto jurídico que pudesse justificar essa iniciativa. Portanto, claro está que se utiliza o argumento jurídico, mas o que se promoveu até agora foi um juízo eminentemente político. Juízo esse que, de alguma maneira, foi possível graças, a meu ver, à inadequação da lei do impeachment, da Lei 10.79, que foi criada e que foi editada num contexto histórico que precisa ser lembrado em 1950, quando no governo Getúlio Vargas já se percebia uma crise política de graves proporções. Portanto, hoje, a lei do impeachment representa um fator de instabilidade do sistema político brasileiro. Creio, senhor presidente, que qualquer que seja o desfecho dessa crise, nós teremos que discutir imperiosamente a necessidade de promover aperfeiçoamentos institucionais que, de resto, possam contribuir ou para fortalecer o sistema presidencialista ou ainda para que se possa discutir um outro modelo. Porque a prevalecer o juízo eminentemente político que aqui se constata. O que se está promovendo, na realidade, é um voto de desconfiança, que é algo próprio do sistema parlamentarista e não do sistema presidencialista. Essa é uma decisão gravíssima que se vai produzir. E o entendimento, senhor presidente, é que essas condições, esses pressupostos jurídicos não estão claramente colocados. O atraso do Tesouro no repasse, por exemplo, para pagamento das subvenções econômicas aos bancos públicos, não constituem operação de crédito. A edição dos decretos, com abertura de créditos suplementares, foi absolutamente neutra do ponto de vista do seu impacto na meta de superávit, tendo em vista os decretos de contingenciamento que foram feitos. Portanto, senhor presidente, aonde identificar o pressuposto jurídico que exige claramente a vinculação da presidente da República a esses atos, que exige ainda que haja claramente configurado o crime de responsabilidade, ou que ainda aponte uma grave lesão de natureza jurídica que possa ter atentado à Constituição da República. Portanto, esse é um debate que está aí colocado e que divide a comunidade jurídica do país. Eu não teria aqui a pretensão de promover um juízo peremptório, mas posso afirmar que não há uma interpretação uniforme, inequívoca, inquestionável, que possa, ao final, promover um julgamento sobre essa questão. Creio, senhor presidente, que ao rediscutir o ordenamento jurídico que se relaciona com essa questão, me ocorre, por exemplo, lembrar aqui para uma reflexão dos companheiros. Será, senhor presidente, que ao acatar a denúncia na origem, de forma monocrática, imperial, como, por exemplo, nesse processo nós identificamos lá na Câmara, será, senhor presidente, que pela exigência do pressuposto de natureza jurídica, não seria necessário que o Poder Judiciário se pronunciasse em algum momento sobre o atendimento desse pressuposto jurídico, para que a partir daí o processo pudesse ter curso no Congresso Nacional e aí sim se promovesse um juízo de natureza política? Temo que as maiorias circunstanciais aqui do Congresso Nacional, a partir desse grave precedente, se contribua para instabilizar a ordem jurídica no Brasil, com gravíssimas consequências.
Portanto, para encerrar, senhor presidente, eu queria dizer que esse grave momento deve ser um momento de reflexão sobre a necessidade de que esse país promova reformas. Discutir a questão fiscal à luz dessa visão do ajuste, meramente do ajuste de curto prazo.